Olá, ouvintes, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Arcai. Eu sou Gabriele Cornelli e recebo mais uma vez no podcast nossa queridíssima guest editor Adriane Duarte, que é professora de língua e literatura grega da Universidade de São Paulo. Muito bem-vinda, Adriane. Obrigada, Gabriele. É um prazer estar aqui novamente. Junto conosco hoje na produção desse episódio, as imprescindíveis Bia de Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral e Lorena Ferreira. Hoje vamos falar de uma deusa, quiçá a maior delas, Hera. E para essa conversa, a Adriane convidou alguém realmente especial. A gente usa a palavra especial demasiado nesse podcast, mas desta vez eu devo dizer que foi uma surpresa fantástica. Podemos ter conosco a professora Haiganushi Sarian, que todo mundo conhece como professora Aiga, professora titular de Arqueologia Clássica do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, membro estrangeiro da École Française e pesquisadora sênior dessa mesma escola em Atenas. Muito bem-vinda, professora Aiga. Muito obrigada, Gabriele. Para mim é uma grande honra estar aqui nesta série do podcast que eu acompanho com muito prazer e acho que é um esforço muito grande que vocês fazem para divulgar os estudos clássicos no Brasil. É uma série bastante volumosa, inteligente e eu tenho acompanhado com muito proveito. Agradeço muito a oportunidade que a Adriane me deu de participar desta série. Muito obrigada. Raiga, eu vou começar fazendo para você uma pergunta que a gente costuma fazer para todos os nossos convidados. E é incrível como a gente se surpreende com as respostas, mesmo conhecendo alguns deles há muito tempo. Então, eu vou te perguntar como você se interessou pelos estudos clássicos e particularmente pela arqueologia. É uma história interessante. Eu me interessei pelos estudos clássicos já no ensino secundário. Na época, nós tínhamos, eu tenho que falar sempre de uma época bem recuada, longe de vocês, mas nessa época nós tínhamos o ginásio e o colegial. No ginásio, que eu fiz no interior, numa escola estadual, eu estudei latim e gostei muito do latim, estudei 4 anos de latim. E depois eu vim para São Paulo e aqui, como eu tinha terminado o ginásio com uma nota muito importante, né, quase 10, 9,9, eu fui aceita sem exame de seleção no Colégio Estadual Presidente Roosevelt. E lá no Roosevelt eu escolhi o clássico, logicamente eu gostava de latim, gostava do francês também, que eu estudei no ginásio. A gente tinha a oportunidade de escolher entre 3 disciplinas, escolher 2, escolher entre francês, inglês e grego, 2 disciplinas. Eu escolhi o francês e o grego. E para minha grande sorte, que foi um pontapé inicial na minha carreira de helenista, a minha professora era a professora Gilda Reale Starzinski, que era também assistente do professor Breton na Maria Antônia, no Departamento de Letras Clássicas. Começou aí. E foi uma coisa extraordinária, porque a professora Gilda ensinava não só a língua grega, mas ensinava também literatura e mitologia. Então, desde cedo, eu já lia os trágicos, conhecia muito bem mitologia grega. Quando eu fui para a faculdade, a Maria Antônia, logicamente tinha escolhido letras clássicas, eu já era, aos 18 anos, eu já era uma classicista quase que completa, né? Tanto mais que no clássico também a gente tinha a disciplina filosofia quando eu comecei com Platão. Então, era esse o ensino secundário da época. A sua aproximação foi pelas letras, né?
Muita gente que chega na arqueologia chega pela via da história, né, do ensino do aprendizado da história. Você chegou pela letras. Como é que você chegou na arqueologia depois? Então, acontece o seguinte, a grande maioria dos colegas do exterior que fazem arqueologia clássica veio de letras clássicas, porque a formação clássica é extremamente importante para a arqueologia grega, né? E alguns vêm de história. Quando eu fiz letras clássicas, a gente tinha também um ano de história antiga, era obrigatório. Eu fui aluna do professor Eurípides Simões de Paula e do professor Paulo de Castro. A gente tinha, no primeiro ano do curso de letras clássicas, a gente tinha também um ano de história antiga, grega e romana. Foi que nós tínhamos como professor de grego um célebre helenista, um professor fundador, estruturador dos estudos clássicos da Universidade de São Paulo, professor Robert Breton. E ele foi muito ativo, fez muitas coisas no departamento, organizou uma biblioteca de grego fantástica, e ele tinha por um dos objetivos formar helenistas em diversas disciplinas que pudessem cobrir a ciência helênica, né, da antiguidade. E eu fui escolhida por ele, como alguns outros colegas, para estudar mitologia grega, com uma bolsa para a França. Naquele tempo, quase não se falava em Estados Unidos, né? O nosso objetivo era a França, era a cultura francesa, era a ciência francesa, e eu fui, em primeiro lugar, para a Universidade de Caen, na Normandia. Preparei um diploma de estudos superiores, de estudos clássicos, com uma dissertação, um memoir, sobre o mito de Orestes, da documentação literária. E os exames, aliás, para a obtenção desse diploma, incluíam não só o memoir, mas incluía também um exame de língua grega, de língua latina e uma opção que eu escolhi, paleografia grega. Havia o professor François Jouan, especialista em edição de textos e paleografia, e eu fui iniciado em paleografia com ele. Fiz esses exames nessas disciplinas e obtive o diploma de estudos superiores, mas aí eu me dei conta que para estudar o mito de Orestes, toda a trilogia, né, de Ésquilo, era importante que eu me apoiasse também na imagística, na iconografia. E, a partir daí, eu fui para o doutorado com o mesmo tema, mas aí nas representações vasculares, né? De vasos e também de relevos, enfim, na imagística da Oresteia, de toda a trilogia, trabalhando não só com documentos gregos, mas também com documentos da Magna Grécia, não só dos gregos da Grécia continental, mas também da Magna Grécia, principalmente da Sicília, e fiz pesquisas na Itália sobre iconografia, fiz pesquisas também em museus da Alemanha, principalmente Würzburg, onde tinha documentação importante para minha tese, e também no Museu Britânico. Para essa parte da tese, logicamente eu não poderia continuar em Caen, não havia arqueólogo. Então, o professor Breton me transferiu com a minha bolsa para Paris, onde eu comecei a pesquisar com o professor Pierre de Vombès,
que era conservador, chefe do departamento grego, etrusco e romano do Museu do Louvre e também professor na Escola de Altos Estudos. Foi com o de Van Beers que eu comecei a trabalhar com iconografia, e aí foi um passo para a arqueologia. Quando eu terminei a minha tese, o professor de Van Beers me propôs que eu me apresentasse como candidata à Escola Francesa de Atenas. Eu me entusiasmei com essa perspectiva e a minha candidatura foi apresentada pelo grande Pierre de Van Beers e, logicamente, em seguida, eu deixei Paris e fui para Atenas. Tinha ficado 4 anos na França e depois fiquei 2 anos na Grécia, na Escola Francesa de Atenas, aí trabalhando especificamente em arqueologia e participando de escavações, escrevendo relatórios de escavações e artigos que foram publicados no Bulletin de Correspondance Hellénique. E essa foi a minha trajetória até a arqueologia. Professora Aiga, é uma trajetória de formação, de fato, muito espetacular, certamente. Mas também a tua trajetória, a tua contribuição, como se diz hoje, como liderança, digamos assim, acadêmica na área de estudos clássicos no Brasil é de fato notável, né? Como pesquisadora, como formadora de novos pesquisadores, como diretora de pesquisa, presidente da SBEC, né? Uma SBEC que tá, da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, que está sempre, primeira presidente, né, Aiga, da SBEC, ajudou a fundar e a estruturar muitas outras sociedades científicas, mostrou também um pouco para o mundo a capacidade que o Brasil tinha de desenvolver estudos clássicos. O que você pode nos contar um pouco deste seu trabalho nos últimos anos para estruturar a disciplina aqui no Brasil? Bom, a SBEC foi realmente uma grande parte da minha trajetória, dediquei muitos anos a ela. Quando nós começamos, foi primeiro uma organização de um congresso pelo Jacinto, e daí surgiu a ideia de uma sociedade brasileira de estudos clássicos. Aliás, eu que propus, porque na ocasião, nessa primeira assembleia do Congresso do Jacinto, se pensava em criar centros de estudos clássicos. E eu já tinha contato com associações como a Associação Brasileira de Arqueologia, Associação Brasileira de Antropologia, de Física, de Química, ouvia falar das associações de medicina, etc. Então eu propus, por que não fundarmos uma sociedade brasileira de estudos clássicos. Essa ideia foi aceita e nós oficializamos essa fundação numa reunião da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, em Belo Horizonte. Aliás, o Jacinto conta muito bem na sua participação nessa série de vocês, né? Dessa reunião inaugural da SBEC, e eu fui eleita presidente e o Jacinto vice-presidente. Começamos aí, logo em seguida eu achei que a gente tinha... eu tinha 2 objetivos como presidente. Um objetivo era criar uma revista, a Revista Clássica, da qual eu fui a responsável durante os 8 primeiros números. E foi terrível, né? Porque as condições eram péssimas. Eu trabalhava com meus alunos, não tínhamos orçamento, a SBEC não tinha condições de financiar. Para um número, eu cheguei a criar uma vaquinha, digamos, o Fundo Proclássica. Espalhei isso pelo Brasil afora, muita gente contribuiu e nós conseguimos imprimir aquele número da revista. Um outro objetivo meu era projetar a nossa sociedade e
os nossos membros em meio científico internacional. O primeiro passo foi entrar em contato com a FIEC, conseguir que a SBEC fosse filiada à FIEC, e outro passo, aliás, é preciso dizer que na época do professor Obreton, na cadeira de grego e na USP, ele criou uma associação brasileira de estudos clássicos, que funcionou enquanto ele esteve no Brasil. E essa associação de estudos clássicos tinha uma revista também, que findou com a volta do professor Obreton para a França, e essa associação era filiada à FIEC e participou de 2 ou 3 assembleias da FIEC. Quer dizer que não era a primeira vez que o Brasil entrava, mas havia uma lacuna muito grande entre o período do professor Obreton e o período em que a SBEC se formou. E aí, com a SBEC e a FIEC, foi possível estabelecer muitos contatos. A gente participava das reuniões da FIEC, como palestrante uma vez e comunicante, muitos dos meus colegas, até que em Quebec, na Assembleia da FIEC de Quebec, eu fui eleita membro adjunto da diretoria e propus que o Brasil sediasse a Assembleia seguinte, a reunião seguinte ao Congresso Internacional da FIEC. E foi em Ouro Preto, né? A reunião foi em Ouro Preto. Eu tinha um concorrente muito grande, que era o Adrados, que ia levar a reunião para a Espanha. Mas o Brasil venceu, talvez pela originalidade da proposta, né? E foi um sucesso muito grande, a FIEC de Ouro Preto. Eu fui presidente desse congresso, e a partir de Ouro Preto, a FIEC me encaminhou para... Eu passei, aliás, antes do Congresso de Ouro Preto, em Kavala, em 1999, eu fui eleita vice-presidente da FIEC, e foi quando a FIEC endossou definitivamente Ouro Preto como sede do Congresso. Mas, para isso, nós tivemos que preparar um vídeo sobre Ouro Preto, as condições. A comissão da FIEC teve uma participação de vistoria em Ouro Preto para ver se as condições eram realmente adequadas. Tudo correu com muito sucesso. No exterior se falou muito, né, sobre esse congresso da FIEC de Ouro Preto, muito bem organizado. Até uma semana antes, nós não tínhamos ainda a totalidade da verba para trazer os convidados estrangeiros. Foi o Celso Laffer, através da Meire, que conseguiu um financiamento de urgência, né? Enfim, eram tempos de muito espírito de combate, né, muito grande de todos. Vocês foram pioneiros e pioneiras, né, Adriane? Sim. Para organizar tudo, agora eu vejo que é tudo muito diferente. E é preciso dizer também que, quando começou a SBEC, os classicistas brasileiros não viajavam. Eram raras as pessoas que iam para o exterior e que entravam em contato com algum centro de pesquisa. Com a SBEC, eu consegui também formar uma comissão de assuntos internacionais, que eu presidi, e, através dessa comissão, eu indicava muitos dos nossos associados a centros de pesquisa do exterior, como a Escola Francesa de Atenas, a Escola Francesa de Roma e a Fundação Hard, na Suíça. Então, Raiga, seu depoimento é muito importante. Eu mesma fui para a Fundação Hard com uma indicação sua, foi
período bem proveitoso no meu doutorado. Eu acho que é preciso situar aqui que a FIEC, né, que a gente está chamando assim tão intimamente a Federação Internacional de Estudos Clássicos, talvez tenha alguns dos nossos ouvintes que não identifiquem, né? E o seu testemunho também é muito importante porque a gente está de novo vivendo uma época dramática, talvez uma das mais dramáticas em termos de desprestígio da ciência, né? E bloqueio de verbas, não só a pandemia, que certamente impediu, paralisou muitos projetos, mas também um projeto de desprestígio, né, da ciência e da educação, né? Então, eu queria te perguntar também, vendo essa sua trajetória riquíssima, né? Você é uma classicista, uma das mais importantes do nosso país, né? Com uma carreira que foi coroada de muito sucesso e muito trabalho. Como você vê a trajetória dos estudos clássicos nessas últimas décadas e o que você acha que um jovem classicista, né, deve cuidar para ter uma carreira assim tão rica, né, tão feliz quanto a sua? Você já falou uma coisa aí, que antes as pessoas não procuravam esses contatos, não procuravam se inserir, e hoje sim, que tinha poucas revistas, um dos projetos foi criar a revista, né? Como você faz essa avaliação? Olha, eu acho que os estudos clássicos do Brasil avançaram bastante, não só no contato interno entre os pesquisadores, porque antes da SBEC a gente não conhecia o colega helenista do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte. Com a FIEC, essa comunidade de classicistas passou a se movimentar e se articular bastante através de programas como esse, né, que vocês tocam adiante. As dificuldades agora diminuíram muito. No meu tempo, eu vou dizer, não havia internet. Eu convidei inúmeros professores estrangeiros e imaginem vocês, era tudo pelo correio. Todo o meu contato com eles era pelo correio ou telefone. E o telefone era aqui em casa às minhas custas, porque eu não tinha condições, não tinha verba para usar telefone do museu. Fax só tinha no gabinete do reitor. Eu implorava para a secretária me deixar mandar um fax para um especialista do exterior, como, por exemplo, Jean-Pierre Vernon, ou Boterreau, ou muitos outros que eu convidei, né? Então, era muito difícil. Agora é tudo muito fácil. Nesses contatos com os especialistas do exterior, às vezes eles nem precisam vir por videoconferência, eles participam de projetos aqui. Outra coisa também é o acesso à documentação, que agora a internet difundiu. A gente tinha, para determinados temas, a gente tinha um só livro na biblioteca, no máximo 2, e não tinha internet. Agora vocês têm internet e têm bibliotecas mais bem formadas, né, justamente por essa geração contemporânea minha, que nos esforçamos muito em enriquecer as bibliotecas. Então, eu acho que agora, apesar de estarmos atravessando um momento extremamente difícil, com verbas restritas e situação política e sanitária, social alarmante, para os estudos clássicos, a pesquisa se tornou mais fácil, viável. É uma geração realmente privilegiada. Vocês têm tudo que nós não tivemos. Querida professora Aiga, é muito bom ouvir esta mensagem de esperança também, né? Olha, tem condições de fazer um trabalho muito bom. Vou chamar aqui o intervalo e voltamos já para falarmos da ERA. Você ouve podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília.
Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais @arcaionb. E atenção, Arcai é com CH. Bem-vindas, bem-vindos de volta à segunda parte desse episódio do podcast Arcai, dedicado a uma personagem extraordinária, como a deusa Hera, com uma convidada tão extraordinária quanto a professora Haiganushi Saryan. Adriane está conosco novamente e vai começar o diálogo agora com a professora Haiga sobre Hera. Bom, Haiga, a deusa Hera não costuma ser vista como uma figura simpática no panteão grego, né? Isso se deve tanto ao seu caráter irascível, ela tem um temperamento forte, é o mínimo que a gente pode dizer, e também a perseguição implacável que ela move contra as amantes de Zeus e seus filhos, né? Héracles está aí de prova, né? Então essa visão, ela está respaldada na poesia grega. Quais os textos mais relevantes para a caracterização da deusa? Então, os textos mais importantes estão vinculados ao próprio mito do nascimento de Apolo e Ártemis, e é esse aspecto que você descreveu, irascível, de Hera, que transparece. O primeiro texto realmente importante, que diz respeito ao que me interessa, é o hino homérico a Apolo, a parte deliana, a primeira parte, os 181 versos. Aí, então, Hera é a rival de Leto e, logicamente, ela não é a personagem mais importante e mais agradável de todo o poema, que narra a perseguição de Hera a Leto, que estava grávida de Zeus e não podia dar à luz, não encontrava um recanto na Grécia, principalmente entre as ilhas, para dar à luz. Ela é recebida pelos delianos, ela é recebida por Delos, dá a luz em Delos, Apolo se torna o grande deus e institui aí o seu culto, a sua religião, e cria-se aí o grande santuário panhelênico de Apolo. Hera, então, aí, ela é uma personagem principal, porque ela é adversária de Leto, mas ela não é a personagem simpática, agradável, digamos. A personagem simpática, agradável é Leto, com seu sacrifício, e os dois filhos que nascem na ilha, Apolo e Ártemis. O santuário de Delos é um santuário que, desde a antiguidade, era considerado como uma ilha sagrada, mas acontece que há também um santuário de Hera em Delos, o que intrigou os pesquisadores, os sucessivos pesquisadores, até agora, eu e o Gilberto, né, que é o meu sucessor no programa do Santuário de Hera em Delos. Outro texto importante é o hino a Delos de Calímaco, onde o mesmo mito é narrado, a figura de Hera equipara-se à figura de Hera no hino homérico, mas é importante ver em Calímaco que todo o seu poema se estende não só sobre o mito do nascimento de Apolo, mas também a ritos e toda a liturgia da religião apolínea em Delos. Então, são esses dois textos que narram esse episódio que me interessa, que estão muito articulados ao surgimento de um santuário, né, importante dedicado à deusa Hera. Haiga, você estava falando exatamente dessas escavações do programa no Santuário de Hera em Delos.
a pergunta é um pouco para além das fontes textuais, muito simplesmente, o que os vestígios materiais, a cultura material, especialmente aquela que você escavou, nos diz sobre a figura de Hera e sobre como os rituais e os cultos que se desenvolveram exatamente em Delos nos apresentam esta figura da deusa Hera. Em primeiro lugar, eu quero dizer uma palavrinha só sobre o que é esse monumento. O Heraion de Delos, eu fui levada a dirigir a retomada das escavações no Heraion pela Escola Francesa de Atenas. É um projeto oficial da Escola Francesa de Atenas, que eu dirigi durante duas décadas, e agora eu passei a responsabilidade da direção a um ex-orientando meu, o professor Gilberto da Silva Francisco, que é professor na Unifesp, que eu consegui que fosse também designado membro científico da Escola Francesa de Atenas, sem o que ele não poderia ter essa responsabilidade junto ao Heraion. E o santuário foi escavado em 1911 por Pierre Roussel. Foi uma descoberta extraordinária, e depois teve duas sondagens em 1958, 54 e uma sondagem em 1964, e eu retomei os estudos no ano 2000. Esse santuário, para simplificar, Heraion é o santuário de Hera, mas ele é um complexo de edifícios, né, de construções. Há 2 templos nesse santuário, um mais antigo, outro mais recente, um altar e elementos de muro que constituem diversas partes desse complexo sagrado, principalmente o que circunda a área sagrada, isto é, o Têmenos, né, o espaço sagrado, e também algumas outras estruturas. Uma grande base, por exemplo, que é a base da estátua de culto, que está dissociada do seu contexto, mas faz parte da pesquisa anexá-lo a um dos templos, e outras pequenas estruturas. O importante para o culto de Hera é a existência dos 2 templos. Um templo, uma espécie de capela, um pequeno templo, pode ser datado da segunda metade do século VIII, período geométrico. E um segundo templo, que substitui esse, foi construído no final da primeira década do século V. Então, nós chamamos de Templo A, o mais antigo, e Templo B, o mais recente. Acontece que, quando se edificou o segundo templo, ele arrasou o templo antigo, mas existia no templo antigo um conjunto extremamente importante e volumoso de oferendas, de esvotos. Na prática ritual, na Grécia Antiga, não se jogavam fora as oferendas. Elas eram consagradas no local do santuário, ou no local do espaço sagrado, ou então nas fundações do próprio templo, e de modo que esse conjunto de oferendas, que nós chamamos, os arqueólogos modernos chamam de depósito votivo, no caso do Heraion, ele é extremamente importante. Na época da descoberta, foi em 1911, a imprensa londrina dizia que era a mais importante descoberta arqueológica dos últimos tempos, né? E realmente é uma quantidade de quase 700 itens, né, de vasos, estatuetas de terracota,
fragmentos de bronze, moedas e etc., mas é desse depósito votivo, quase que essencialmente, que a gente tira elementos para caracterizar a natureza e a função da divindade local. Ora, divindade local não se sabia exatamente qual, a não ser quando, nesse depósito, uma dezena de vasos áticos do século VI traziam dedicatória a Hera, tal personagem, Aneteke Ere. Aí, então, firmou-se a convicção de que o santuário era dedicado a essa divindade. Nesse mesmo depósito votivo, logicamente, uma oferenda já é um elemento da prática cultural, seja um vaso, seja uma estatueta de terracota, seja uma moeda. O próprio gesto já tem esse peso da prática religiosa. É uma oferenda ao Deus por uma graça obtida. É o dom pelo contradom, né? Para lembrar aqui o trabalho do Marcel Mauss. E nesse depósito votivo, há muita coisa que se pode dizer do depósito votivo. Eu não vou entrar em pormenores cronológicos, o que me permitiu depois, e que foi confirmado na escavação de 2008, permitiu datar absolutamente o primeiro templo da segunda metade do século VIII, e há elementos cronológicos também no depósito votivo. Mas para a história cultural, há objetos que, por si só, já lembram a identidade da deusa. Por exemplo, vou citar alguns exemplos só de estatuetas de terracota. Há representações de uma figura feminina em estatueta de terracota sentada num trono. Esse epíteto da deusa entronada aparece em Homero, aparece em Píndaro. Está sentada num trono com um diadema e um véu que lembram os elementos da cerimônia nupcial. É a Hera protetora do casamento, a Hera Teleia, protetora do casamento. Como se isso não bastasse, o próprio Hieros Gamos, o casamento sagrado de Hera e Zeus, é representado num conjunto escultórico pequeno de terracota, em que há o casal, a figura hierática de Hera e de Zeus, ambos envoltos no mesmo véu nupcial, o que lembra, então, esse casamento sagrado. Outros elementos ligados a uma natureza de Hera que se vincula também ao casamento. Há simulacros de romãs já datados do século VIII a.C., em vários santuários vinculados à fecundidade, à fertilidade. Aliás, romãs, os grãos das romãs como símbolo de fecundidade e de fertilidade, existe até hoje na Grécia. E se a gente for pesquisar, eu acho que em muitas partes do mundo, porque mesmo aqui no Brasil, no Ano Novo, a gente tem aquele costume de guardar os grãos de romãs da carteira para ter uma fecundidade monetária. E a fecundidade é uma das características do casamento, é um dos objetivos do casamento. E essas romãs, as 5 romãs do período geométrico, estão sendo estudadas pelo Gilberto, que passou um tema mais amplo das romãs na religião grega para o mestrado de um aluno seu. Mas então as romãs são um dos elementos. Na cerâmica ainda nós temos uma forma de vaso que foi encontrado, de uma forma denominada lebes kamekos, é o vaso nupcial,
é ártico, de figuras negras do século VI, e o Lebensgamikons era o vaso para a purificação das noivas no casamento. Era usado no casamento. Então, outro elemento de cerâmica particular à natureza de Hera. Há representações em estatuetas de terracota de Afrodite, que não é a deusa do local, mas é a divindade que uma especialista sueca, a Brita Allroth, chama de divindades visitantes no santuário, é a divindade secundária. Há representações de Afrodite com a pomba. Afrodite também está ligada à fertilidade, à fecundidade. Há representações de Cibele com o leão, que também é outra divindade ligada à fecundidade, a deusa mãe, a grande deusa. Então, aqui e ali, a gente tem no depósito votivo alguns elementos que são ofertados à deusa e que carregam em si significados importantes relacionados à natureza da divindade. Agora, o que eu queria dizer é que, analisando a totalidade das estruturas, das categorias materiais do santuário, nós podemos identificar natureza e função da divindade. Não é possível entrarmos no campo da liturgia e das práticas rituais. Nisso, nós dependemos da tradição literária. Mesmo o sacrifício, nós temos um altar. O altar é a estrutura arquitetônica, né, construtiva, mais importante de um santuário, porque é onde se pratica o sacrifício. Ora, as particularidades do sacrifício nós conhecemos através da tradição textual. Sim, Raiga, é muito fascinante ver como, de fato, são complementares, né? A documentação textual e a documentação material, né? E a gente só conhece mesmo o objeto nesse conjunto, né? Mas, assim, para a gente já encaminhando nossa conversa para o fim, eu queria te perguntar qual a sua hipótese para esse santuário de Hera em Delos, né? Em que, a princípio, a deusa devia ser uma figura persona non grata, né? Por toda a perseguição que ela moveu, né, a Leto, né? Seria uma coisa assim, uma tentativa de não atrair a animosidade da divindade, justamente por tê-la contrariado, né, nesse pormenor? Algumas interpretações. Uma delas, que fez muito efeito, é que a instituição do Heraion foi uma prática expiatória dos delianos para aplacar a ira de Hera, pelo fato deles terem, enfim, acolhido Leto no seu âmbito, né? Outros autores, e para isso, apoiaram-se em uma ideia que é a própria topografia do Heraion, né? O santuário de Apolo fica mais perto do litoral e o santuário de Hera fica nos confins, longe de onde estão os templos da tríade apolínea, isto é, Leto, Apolo e Ártemis, e não só isso, distante, mas também dando as costas. Os templos têm a fachada principal ao sul e não ao norte, dá as costas ao grande santuário com os templos da tríade apolínea. Mas aí há estudos mais recentes têm observado que os santuários de Hera normalmente ficam no limite da cidade, nas fronteiras. Isso acontece em Argos, isso acontece na Magna Grécia e santuários de Hera, e isso leva a ver que
a fachada principal dos templos, né, dos dois, vão em direção ao Monte Cinto, que está ao lado, e em cujo cimo existe um santuário dedicado a Zeus e Atena. E o Gilberto, pesquisando mais detalhadamente essa topografia, né, ele chega a estabelecer uma tríade cíntia com Hera, Zeus e Atena, para cujo paralelo existe um altar no Dodecateuon de Delos, um altar com dedicatória a essa tríade, a Zeus, Hera e Atena. Eu acho a direção do Gilberto bastante interessante, é importante ver o Heraion dissociado do ambiente da tríade apolínea. Mas, mesmo assim, trata-se de um santuário importante. Talvez, pelas oferendas do depósito votivo, ele tenha sido mais importante no período geométrico que o próprio templo de Apolo, para o qual não se conseguiu até hoje, nas pesquisas, uma cronologia tão alta. E não se teve até hoje um depósito votivo tão importante quanto ao de Hera. Pois não. Muito obrigado, Aida, por esse passeio, realmente. Acho que cada um de nós, os nossos ouvintes, sentiram-se conduzidos e conduzidas por você, para quase ver esse monte, esse santuário e essas inter-relações, digamos assim, entre o culto e os textos. O tempo é realmente muito tirano, especialmente nesse podcast, nesse formato, e eu gostaria de agradecer muito a tua participação nesse episódio, agradecer também a Adriane, que foi psicopompa, que trouxe a alma bela da Aiga para o nosso episódio, para o nosso podcast. Muito obrigado a todos e a todas e até o próximo episódio. Muito obrigado a todos vocês. Para mim foi um elogio de vocês que alimenta a minha vocação para esse tipo de pesquisa. Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Arthur Sobreira, Beatriz de Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral e Gabriele Cornelli. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.nb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!